Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para explicar as atividades, tá? Então prestem bastante atenção, que é o resto da parada complementar. E na quarta-feira, é para vocês fazerem que na quarta-feira eu vou terminar a explicação e isso é para a nossa prova, tá? Então começaremos com a número 9, que é sobre a polis grega, que a professora explicou bastante na última aula, tá? Eu tô aqui porque meu ring light é o meu computador. Então, assim, em relação à polis grega, isso tudo é da página 31, tá tudo na plataforma, tá? Eu botei lá os numerozinhos, tudo certinho, da mesma forma que foi a parte 1 que vocês já entregaram, que era pra ter entregue, não sei se todos entregaram, porque eu ainda não verifiquei. Vou verificar todos juntos, mas tem datinha, tá? Em relação às polis gregas, o exercício da cidadania foi usufruído por setores distintos da sociedade. Ou seja, nem todos eram cidadãos, né? Então, eu aconselho vocês, é que eu não expliquei na parte de Esparta, mas é para vocês terminarem de ler o capítulo, porque os eupátridas eram os cidadãos e com os espartanos, que é as pessoas que tinham privilégio e participação política. Né? Então, vocês falar com essa relação. Quem exercia cidadania na Grécia Antiga eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos. Vocês são consideradas cidadãos. A professora falou bastante isso durante a aula. A número 10 para, do ponto de vista social, o que aproxima e o que diferencia os periecos dos ilotas, né? Na polis de Esparta. Então, vocês vão ler o texto sobre Esparta, né? Então, eu vou botar lá no roteiro que uma das coisas é para ler sobre o texto sobre Esparta e vão dizer quem é o perieco e quem é o ilota e o que eles são próximos, o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferente. É isso que é para vocês fazerem. A número 12 é para vocês fazerem uma pirâmide social. Se vocês forem fazer no caderno, manuscrito, tudo bem, vai ser bem fácil, porque a pirâmide social é um triângulo. Agora, se vocês forem fazer no Google Documentos, vai ser mais complicado, então não precisa fazer. Se vocês forem fazer assim manualmente. Se vocês fizerem no Google Apresentações, dá de fazer. Então, vocês... Se não conseguir fazer a pirâmide, só descrevam a questão das camadas sociais, né? Então, é para fazer de Atenas e de Esparta. A de Atenas eu já expliquei, que tem um monte, que tinha os demiurgos, e eu lembro só dos demiurgos agora. Tinha os tetas, tinha os eupátridas, tinha um monte de gente assim. E Esparta tinha menos nomezinhos, tá? Então, vocês vão explicar, né? E vão diferenciar a pirâmide de Atenas da pirâmide social de Esparta. Depois, isso daqui é da página 31. Nós vamos pular. Isso aqui não precisa. Vamos para diretamente o número 18. Desse lado aqui. Tem um texto que fala sobre Esparta e Atenas, né? Que ao contrário de Esparta, em Atenas, a administração pública não se encarregava da educação das crianças. É que em Esparta, a educação era regida pelo Estado. O Estado era encarregado de educar as crianças, porque eram as crianças, claro, da elite, porque eles tinham que se tornar bons soldados. E em Atenas, a educação ficava a cargo dos pais, que contratavam os pedagogos, que eram um tipo de escravo. O pedagogo era tipo professora, eu seria um escravo de uma família que eu seria uma escravizada de uma família que ensinava o filho deles, né? Então, assim, é para ler o texto e é para apresentar o significado da expressão a mente sã em corpo são em Atenas, que eles usavam muito que a mente tinha que estar em perfeito estado para que o corpo também estivesse. Então, vocês vão analisar essa frase, que é muito utilizada hoje. Se quiser pesquisar na internet, pode pesquisar também. A 19 é para ler o texto. Tem outro texto gigante. E tá aqui do outro lado, ó. Identifica as principais funções desempenhadas por escravo grego. Você vai identificar no texto o que eles faziam, né? Tinham vários tipos, vários papéis, porque a sociedade grega, principalmente ateniense, a base dela era escravocrata, tinham muitos escravos. Depois da 19, pularemos diretamente para 23.
Na 23 é para ler outro texto sobre os centros urbanos, o que eles produziam, né? Para caracterizar a produção dos centros urbanos das polis gregas, né? Então, o que eles faziam? Vocês vão ler lá o texto sobre a polis, pegar os seus conhecimentos científicos da explicação do texto, ler esse textinho e dizer, caracterizar os centros urbanos no que cerne a produção, né? Que eles produziam. E na 24, que é a última, é sobre as Olimpíadas. Como é que elas eram organizadas, essas Olimpíadas, pelos gregos? Porque eu também vou botar as páginas para vocês lerem, que é da atividade de hoje, tá certo? Pausem quantas vezes vocês quiserem para escutar a explicação daqui. É como se eu estivesse repetindo isso 1000 vezes que eu faria em sala de aula, tá certo? Bons estudos. E eu vou deixar tudo explicadinho na plataforma, tá bom? Tchauzinho.